O universo SCP é repleto de entidades, uma mais perigosa e bizarra que a outra. Essa fundação é muito famosa e diversas pessoas já falaram sobre ela. E hoje chegou a minha vez. Lhes apresento o SCP-4666, o SCP que transforma o seu Natal em um pesadelo grotesco. Se você possui menos de 12 anos ou é muito sensível, eu não recomendo que veja esse vídeo, mas se mesmo assim você for assistir, assista por sua conta e risco. Yoliman, ou na tradução Homem Jovem, é um idoso humanoide com cerca de 2 metros de altura que sempre aparece nu, mesmo estando em locais muito frios. Esse SCP consegue fazer viagens praticamente instantâneas para qualquer local do norte da latitude de 40 graus, ou seja, é mais comum dele aparecer na Europa, na Ásia e na América do Norte, mas ele não está limitado a isso. Ele fica ativo desde 21 e 22 de dezembro até 1 e 2 de janeiro, ficando ativo há cerca de 12 dias consecutivos todos os anos. Durante ativo, ele aparecerá em residências mais isoladas, que possuem pelo menos uma criança pequena com 8 anos para baixo e em áreas com neve que duram todo o evento. Mas ele não simplesmente aparece e mata as pessoas, tem todo um processo antes disso. Noite 1 às 7. As crianças irão relatar ter avistado o SCP próximo às suas casas. A entidade normalmente será vista observando a residência à distância, como um campo próximo ou na borda de uma floresta vizinha. As crianças relatam acordar à noite e encontrar o Yoliman as observando dormir através da janela. Noite 8 a 11. Nesse período, os familiares e parentes começaram a ouvir sons de passos vindo do teto ou sótão, fora que também começariam a sentir um forte odor desagradável dentro de casa, e nenhuma causa para esses fenômenos será encontrada, e muitos começarão a pensar que suas casas estão assombradas, mas o que está por vir é muito pior que isso. Noite 12. E é agora que as coisas vão ficar bizarras de verdade. Na noite 12, há duas coisas que podem acontecer. No primeiro caso, e o mais comum, é que o SCP-4666 matará todos os membros da família, em exceção da criança que possui menos de 8 anos de idade. Essa ele irá sequestrar. O SCP fará feridas incapacitantes a membros da família enquanto eles estiverem dormindo. Levará eles para um único cômodo da casa e irá matá-los à vista de cada um. O método de matança varia durante o evento, mas sempre é feito como uma forma de tortura, no qual aparenta ser feito para algum propósito ritualístico. Já no segundo cenário, que aconteceu apenas 15% dos casos conhecidos, o SCP não irá ferir ninguém da família. Eles apenas ouviram passos dentro de suas casas durante a noite, e de manhã ao acordar, vão se deparar com um estranho presente, que possui brinquedos mal feitos de restos das crianças que o Yoliman teria sequestrado. No dia 2 de janeiro de 2018, foi encontrado um desses brinquedos feitos pelo Yoliman. Era uma boneca rústica em tamanho natural, feito com uma pessoa real. Ou melhor, uma criança. Uma pequena garotinha que foi só mais uma das diversas vítimas do SCP, na qual teve algumas modificações. Um vestido feito com várias peças de roupa suja e descolorida foi costurado ao redor do corpo e em vários lugares, diretamente na pele do corpo. A boca foi costurada com linha feita de tendões humanos e os lábios foram pintados de vermelho, com uma solução que é composta principalmente de sangue humano. As unhas de outra criança foram coladas sobre as unhas do corpo com resina de pinheiro. Estes foram pintados de vermelho com a mesma solução à base de sangue humano. Faltavam 3 dedos no corpo. O couro cabeludo foi removido da cabeça, e o couro cabeludo de outra criança com longos cabelos loiros foi costurado em seu lugar. Ambos os olhos foram removidos e 2 grandes pedras redondas, nas quais os olhos foram grosseiramente pintados, foram coladas nas órbitas vazias. Para piorar ainda mais tudo isso, a criança estava viva o tempo todo. Quando a encontraram, a enviaram para o hospital, porém, ela sobreviveu por apenas 18 horas. Testes de DNA revelaram que o sujeito era Ekaterina Morozova, de 7 anos, uma das vítimas de sequestro do SCP-4666. Ela foi tirada de sua casa em 2 de janeiro de 2016. A autópsia do corpo mostrou que ela estava gravemente desnutrida durante os 2 seguintes anos ao seu sequestro.
o que resultou em um considerável atraso no crescimento. Várias cicatrizes e queimaduras estavam presentes em sua pele, e ela havia sofrido 2 fraturas ósseas que não haviam sido reposicionadas e cicatrizaram inadequadamente. As mãos estavam fortemente escalejadas, e a causa da morte foi atribuída à falência de múltiplos órgãos, resultante de desnutrição grave e sustentada. Meus amigos, esse SCP realmente é muito brutal, e pelo que eu vi, é um dos piores que existem. Caso vocês queiram, falarei mais sobre SCPs aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.